Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o pão de fermentação natural. Vou te falar se ele é mais saudável do que o pão tradicional da padaria, se é tranquilo da gente acrescentar na nossa alimentação, quais são os benefícios dele em comparação ao outro pão que a gente normalmente consome no dia a dia. Vou te falar várias coisas, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. E aproveita também e me segue lá no Instagram. É o mesmo nome aqui do canal, Urbana Nutricionista Patrícia. Eles têm sempre outros vídeos, dicas, novidades. E então vai ser legal a gente se falar por lá também, interagir mais por lá também. Se você gosta desses vídeos, eu falo mais dos benefícios, das propriedades dos alimentos. Já deixa sua curtida que eu venho aqui e faço mais vídeos assim pra você. E me conta se você tem o hábito de consumir pão no dia a dia, né? E qual pão que você costuma consumir? É pão de forma, é pão da padaria, é pão de fermentação natural? Você já comeu pão de fermentação natural? O que você achou do sabor? Conta isso pra mim aqui embaixo na descrição, que eu vou adorar ver o seu comentário e me ajuda também a produzir mais vídeos pra você. Eu vou começar a falar então desse pão de fermentação natural, tá muito na moda hoje em dia, muito falado, fala-se muito dos benefícios dele. Na verdade, o pão de fermentação natural pra gente voltou a ficar moda, mas assim, é o pão mais antigo que existe, né? Estima-se que esse pão tenha surgido por volta de 1500 a.C., lá na época do Egito Antigo, naquela época que as pessoas estavam realmente começando a ter mais uma culinária um pouco mais desenvolvida, digamos assim, né? O pão sempre foi muito a base da alimentação antiga, então o pão de fermentação natural nasceu aí porque muitas vezes antes eles utilizavam aquele pão ázimo que a gente chama, aquele pão que não fermenta, que você mistura água com a farinha, forma uma massa, uma cola, achata a bolinha assim na frigideira, né? Naquela época não era frigideira, né? Era lá na fogueira com aqueles negócios de pedra lá, aqueles utensílios de pedra, porque também tinha um certo utensílio para preparação de cozinha, com certeza. Mas era um pão chato, né? Aquele pão, tipo pão árabe, pão tortilha, né? Esses pães assim que não fermentam. E esse pão de fermentação natural, estima-se que ele tenha surgido nessa época do Egito Antigo, quando se deixou lá fermentando sem querer um pouco de farinha por um tempo. E aí viram que o pão cresceu, que a massa ficou grande. E aí eles falaram, ué, o que é isso agora? E quando eles assaram o pão aí num forno, viram que o pão cresceu e ficou um pão bonito, fofinho, né? Um molinho por dentro, aquele pão que todo mundo adora. Então, quais são os benefícios? Qual é a diferença desse pão para um pão tradicional? Porque o pão tradicional, 90% dos pães, 99% eu diria, que a gente compra hoje em dia, tirando esses pães ázimos, esses pães sem fermento nenhum, são pães com fermentação acrescida, né? Então, acrescenta algum tipo de levedura para fazer com que tenha fermentação daquela farinha, porque durante o processo de fermentação, o micro-organismo que vai estar presente ali, do levedo, né? No caso do fermento natural mesmo, vai consumir parte daquele carboidrato do pão, vai formar bolhas de ar e vai deixar o pão fofo. Então, ele é utilizado de uma forma na indústria, né, para agilizar o processo de fermentação, porque, obviamente, leva muito mais tempo você fazer o pão natural, de fermentação natural, do que você fazer um pão que você acrescenta um fermento, ele já vai fazer esse papel de fermentação e de criar mais gás carbônico, deixar aquela rede de glúten mais fofinha, de uma forma mais rápida. Aí talvez você esteja pensando, mas Patrícia, eu não entendi como é que aquela bando de farinha com água vai virar um pão se eu não botar fermento ali. Na verdade, fermento biológico, é o que eu digo, né? Na verdade, a própria farinha já tem bactérias de ácido lático que vão fazer essa fermentação e vão formar o que chamam de starter. Então, para você fazer o pão de fermentação natural, normalmente você tem que fazer esse starter, né? Essa cultura inicial. E aí você normalmente bota um pouco de farinha, um pouco de água e espera alguns dias. Existem muitas receitas na internet de como você fazer o seu starter, o passo a passo deles. E normalmente depois que você já fez esse seu starter, você vai esperar ele fermentar alguns dias, ele vai crescer mesmo, vai parecer uma esponjinha assim de farinha mesmo, como se fosse uma farinha mais gelatinosa, assim, mais esponjosa. E aí você usa parte dele e aí você mistura com água, com farinha e faz o seu pão mesmo de fermentação natural. E existem algumas pessoas que vendem já esse starter pronto, porque tem gente que acha mais prático comprar, mas via de regra é fácil você fazer na sua casa, desde que você tenha uma farinha de boa qualidade, que você espere o tempo daquela farinha fermentar naturalmente e formar esse próprio fermento
porque ela mesma vai virar fermento. Então, só para ficar claro, ela vai virar um tipo de fermento dela mesma, mas você não vai acrescentar fermento na farinha. O ingrediente é um só, é farinha e água, e se você quiser botar sal e tudo mais, especiarias, né, alecrim, qualquer coisa assim. Mas para o pão mesmo, você vai precisar de farinha e água, mas você vai ter que esperar a sua farinha fermentar. Você não vai precisar colocar o fermento de padeiro, que normalmente se usam no pão de fermentação natural. Um detalhe interessante é que essas bactérias do ácido lático também estão presentes em muitos alimentos fermentados que a gente consome no dia a dia, no iogurte natural, no kefir, no kimchi, no picles não pasteurizado, né, o picles que você faz em casa. Então, assim, é como se fosse um probiótico, porque tem aquelas bactérias do bem lá que vão colonizar o seu intestino nesses produtos que eu falei, porque no caso do pão, não vão, porque você vai assar o pão, né? E como eu já falei em outros vídeos de alimentos probióticos, quando você aquece o probiótico, ele morre, porque ele é uma bactéria. Então, ele de fato vai morrer durante o processo de cozimento, porque você não vai comer o pão cru, você vai fazer essa massa, botar lá no seu forno, vai assar e vai ficar crocante, delicioso, aquele cheirinho de pão. Mas parece assim, poxa, então eu perdi todos os benefícios. Não, porque os polifenóis presentes ali vão ficar mais biodisponíveis e vão ser, de fato, um alimento mais facilmente digerido pelas bactérias benéficas que você já tem no seu intestino. Então ele meio que vai agir como se fosse um prebiótico, e é como se ele nutrisse mais os probióticos que estão naturalmente presentes, as bactérias benéficas do seu intestino. Então por isso ele acaba saindo na frente do que um outro pão de fermentação tradicional. Também algumas pessoas sugerem que esse pão vai ter um menor impacto no açúcar do sangue, porque você vai fermentar, degradar a parte do carboidrato durante o processo de fermentação, que de fato é verdade. A gente sabe que quando a gente coloca, por exemplo, num kefir, né, o leite de vaca e bota a colônia ali, ela degrada parte daquela lactose, ela consome para formar o produto fermentado, e da mesma forma com o pão fermentado isso acontece. Mas assim, não é uma quantidade de fermentação que seja tão expressiva a ponto de dizer que vai virar um pão low carb, não é. E também isso não te dá um passe para você comer 3 vezes mais pão do que você comeria antes. Se você substituir pela mesma quantidade que você comeria de pão por um pão fermentado, você vai ter mais benefícios no controle glicêmico. Mas lembra que vai ser um pão branco, vai ter um índice glicêmico mais alto, então ele não é liberado e assim, não é um pão indicado para quem vive com diabetes, para quem tem pré-diabetes, algum tipo de síndrome metabólica. A questão não é essa. Também vai depender se você faz o pão com a farinha integral, com a farinha branca, qual é a qualidade da farinha que você está utilizando e com o que você vai comer esse pão, né? Eu tenho alguns vídeos falando mais sobre como acrescentar o pão de uma forma mais saudável no seu dia a dia e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Um detalhe realmente mais interessante do pão de fermentação lenta é que como ele fica fermentando por muito mais tempo do que o pão tradicional, a própria questão da disponibilidade da proteína vai ficar melhorada. Então, ela já vai ser meio que pré-quebrada antes de você consumir o pão. Então, o glúten também vai ser de mais fácil absorção pelas pessoas que normalmente sentem mais estufamento, mais gases. Claro que não é, mais uma vez, indicado se você tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. O glúten não vai ficar magicamente quebrado e pronto para ser consumido. Mas se você é uma pessoa que normalmente acha que fica, sabe, não se dá tão bem com o pão, fica mais inchado e quer testar o pão de fermentação natural, talvez você se sinta melhor com ele. Até mesmo pessoas que falam que sentem azia ou o estômago mais pesado, processos digestivos mesmo, relacionados a comer o pão tradicional do padeiro. Normalmente, quando consomem o pão de fermentação lenta, fermentação natural, tem resultados melhores do ponto de vista digestivo mesmo. E aí é caso de cada pessoa experimentar e ver como se sente no dia a dia. Detalhe interessante, só para você ter uma ideia do quanto tempo vai levar, óbvio que vai depender do tipo de pão que você vai fazer, se você já tinha o starter ou não, mas o pão pode levar de 3 a 5 dias para ser feito. Então é completamente diferente do pão que você bota fermento biológico, e aí você espera 1h30, 2 horas, a gente já não aguenta esperar 2 horas para a massa crescer, imagina esperar 3 a 5 dias. Então realmente ele é um pão lento, é um pão de fermentação natural, ele tem um outro tipo de pegada em termos de lidar com a alimentação mesmo e de benefícios que vai trazer para o seu corpo. Então, só para você saber, não vai ter um resultado rápido. Se você busca mais praticidade assim, no dia a dia, talvez, e se você quer consumir, talvez você tenha que se programar para preparar algumas vezes antes, né, alguns dias antes, para todo dia você ter o seu pãozinho fresco lá, se você come pão todo dia,
para que você comece com esse pré-preparo antes para você se organizar, porque ele não é um pão de rápido preparo, né? Ele realmente, como a gente fala, é de fermentação lenta que pode levar alguns dias, até 5 dias, dependendo do pão. Só vale a pena lembrar que o pão de fermentação lenta, o pão de fermentação natural, continua sendo pão. Então, ele continua sendo a base de farinha de trigo, que tem um alto índice glicêmico e contém glúten. Então, se você tem alguma condição de saúde relacionada para consumir glúten, excesso de carboidratos já não vai ser o mais indicado para você consumir. Lembra que eu tenho aqui no canal receitas de pães low carb, pães sem glúten, que vou deixar aqui para você se inspirar, se você quiser fazer seu pãozinho em casa. E, Patrícia, não, tranquilo, então não tem problema com relação ao carboidrato, não tenho problema com relação ao glúten, então posso consumir à vontade? Não, porque, mais uma vez, né, excesso de pão vai fazer fatalmente com que você tenha excesso de secreção de insulina. Se isso começar a fazer parte de uma rotina muito frequente no seu dia a dia, se você passa a consumir muito mais pão, porque é um pão natural, pão de fermentação lenta, pode sim um tiro sair pela culatra e aí você pode sim ter mais ganho de peso, até mesmo resistência à insulina, se você muda os seus hábitos para ficar botando pão toda hora na sua alimentação. Então lembra sempre disso, que pode ser uma opção com maior digestibilidade, melhor para o seu intestino, sim, do que o pão branco, sem dúvida, mas não é por isso que você vai ter um passinho para comer quanto pão você quiser no dia a dia. Vou deixar aqui embaixo, então, algumas receitas de pães low carb, pães sem glúten, enfim, vários pães saudáveis, aqui embaixo para te ajudar em algumas playlists. E também vou deixar algumas receitas de pães, pastinhas, queijinhos para passar no pão, né? Porque falando de pão, poucas pessoas comem pão puro, então vou deixar algumas ideias do que passar no seu pão aqui que você vai gostar também. Me conta se você já fez esse pão, se você tem alguma dica para preparar o seu pão, se você nunca fez, nunca ouviu falar e vai tentar fazer agora. Eu vou adorar ver seu comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha, que vai gostar, porque precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!